quando a confissão diz que a escritura é suficiente, é certa, é infalível, ela está se referindo ali ao texto original, ou seja, ao texto autógrafo da Bíblia, aquele texto que foi escrito pelas mãos apostólicas, que foi escrito por João, que foi escrito por Pedro, que foi ditado por Paulo, mesmo que o seu amanuense tenha escrito, mas saiu de Paulo todo o pensamento ali. Então, o que é infalível é o texto original, o texto autógrafo. Isso é interessante, gente, afirmar isso, porque nós temos hoje uma série de traduções, versões da Escritura Sagrada em todos os idiomas, não é só no português. Isso acontece no inglês, no espanhol, em todos os idiomas nós temos versões das mais variadas. No Brasil temos a linguagem de hoje, temos as várias versões Almeida, né, e NVI e tantas outras linguagens. E quando você compara esses textos, você vai ver que há uma diferença, né, de linguagem, de palavras, de colocações, e muitas vezes nós temos conflito de interpretação a partir de traduções ou versões diferentes. O que a confissão está dizendo? Ela está dizendo sobre a Bíblia, ou seja, o texto inspirado por Deus. As traduções, elas contêm erros. Toda tradução contém erro. Uma tradução nunca reflete 100% absolutamente o texto original. Ela sempre deixa algo a desejar, porque uma língua, quando você trata com uma língua diferente da sua língua nativa, você nunca vai conseguir extrair o pensamento completo daquela língua que não é a sua língua nativa. E ainda assim, durante os séculos em que a Escritura foi sendo traduzida e foi sendo repassada, houve algumas falhas dos copistas, né, dos escribas, ao escrever o texto sagrado, as traduções. Portanto, todas essas falhas não estão no texto original. Elas estão nas traduções, nas versões. E o que a confissão afirma, ela afirma acerca do texto autógrafo, do texto original da palavra de Deus. Isso é importante dizer porque existe uma disciplina científica chamada crítica textual. E quando você estuda a crítica textual, você vai comparar os manuscritos, né? A manuscritologia, por exemplo, você compara todos os manuscritos do Novo Testamento, você compara os manuscritos das mais diferentes correntes manuscritológicas, e você vai ver que algumas coisas não batem. Mas eu quero deixar claro aqui, antes que vocês pensem que eu não acredito mais na Bíblia, né? ou esteja aqui acabando com todas as traduções, que essas variações ou esses pequenos problemas, eles são mínimos, eles são irrisórios em sua grande maioria, e eles não afetam o entendimento principal ou primário do texto. Ou seja, a diferença muitas vezes é que uma versão traz Senhor Jesus, a outra traz só Jesus, a outra traz só Senhor, entende? São essas questões. Às vezes um texto vem repetido na linha de baixo, isso porque o olhar do escriba variou na hora que ele estava olhando para o texto, escrevendo a sua linha, voltava para o texto. Então, num desses momentos, ele errou uma palavra, ele repetiu uma palavra. Então, são erros dessa natureza que não comprometem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então, deixar isso claro para vocês, para que entendam que quando a confissão fala, ela fala não sobre as traduções que nós temos em mãos, mas ela fala sobre o texto autógrafo da Escritura, aquilo que saiu da pena do autor bíblico. Isso é importante que se diga,